durante a gravação, eu com a MC Rian, e aí todo mundo teve que ficar esperando, porque foi durante mesmo. Mas foi assim, não foi nada algo que demorasse muito, porque ele tinha um clipe pra fazer. E Foi- as meninas já estavam esperando ali, todas lá embaixo. Então não teve como se estender muito. Então foi. Mas ele foi precoce na história ou... Preview. É. E você, a gente estava falando também sobre, quando você veio aqui, você falou de um clipe do Rian, né? Do Rian, que enfim, que foi divertido também esse clipe, né? Foi. Como é que foi? Conta pra gente. Foram 3 clipes com a MC Rian. Eu já fui a professora. E aí o amigo dele não queria que, tipo, eu me interessasse e vice-versa pelo aluno, amigo do MC Rian. Então, acabou que no final o Rian teve que aceitar esse namoro meu com o amigo dele da escola. E eu fui a professora, né? Então, foi um começo do clipe do MC Rian. Eu sendo professora e sendo conquistada pelo amigo do próprio MC Rian. Aí a segunda história, eu já estava casando com o MC Rian. Então a gente vive mundos diferentes, vivemos parecidos em algumas áreas, né? Por causa da putaria revoada, né? Como o MC sempre fala, o MC Rian. Então foi legal colocar pessoas, figuras digitais influentes conhecidos, como Toguro. Aí teve a participação do padre, que foi o Kid Bengala, e o MC Rian. Peraí, o Kid Bengala foi o padre? E alguns digitais influencers, assim, participando. E foi muito legal de fazer. E no final acaba que eu sou abandonada no altar porque ele não larga a revoada. Aí a terceira revoada ele finalmente se declara ali, que gosta da revoada. E aí acaba que eu fico com ele, mas ele, como uma vida ali de bastante revoada, ele não posso falar o que vai acontecer, mas é uma situação também bem engraçada que vocês vão acompanhar também quando o clipe dele estiver pronto. Ah, então esse clipe é novo, esse terceiro clipe do Rian. Foi, talvez há 3 semanas, eu acredito que eu tenha feito. É? É. Aí, ó, já descobrimos um segredo que eu não sabia, que legal. Mas em um deles, quando você esteve aqui, você contou que teve digamos, um grande finale depois do clipe, né? Não, Assim, teve durante mesmo. durante. Foi E durante. desse último também teve? Não, esse último, quando todos acabaram, e ainda teve mais gravação, porque clipe leva um tempo. Então, no final, como o Toguro também tava lá nesse clipe da Revoada, eu fui com o Toguro pra mansão. Aí, conversei com as meninas e quando eu acordei, antes de voltar pro Rio de Janeiro, eu fiz o TikTok e participei, assim, bem rápido, mas pude participar da mansão. Então, foi o clipe e no final a Mansão Maromba, que foi bem legal, porque eu sempre gosto de estar na mansão. É verdade. Toguro que quase veio aqui, né? Enfim, ó. Toguro agora tá nos Estados Unidos, em pleno 2022, você não veio aqui no Barbatão, tô de olho. Mas então nessa não teve como é, o pós. Não, Mas no que teve, conta como foi. foi durante a gravação, eu com a MC Rian, e aí todo mundo teve que ficar esperando, porque foi durante mesmo. Mas foi assim, não foi nada algo que demorasse muito, porque ele tinha um clipe pra fazer. E as meninas já estavam esperando ali, todas lá embaixo. Então não teve como se estender muito. Então foi. Mas ele foi precoce na história ou Não, foi ele rápido foi. mesmo, foi uma rapidinha e... Foi normal, mas com o tempo contado. Porque se ele se perdesse ali, iria acabar dando vários problemas porque durante a gravação, porque muitas meninas que estavam lá participando, elas moravam em bairros um pouco mais Ah, tá. distantes. Então a gente tentou pensar quer dizer, ele tentou no final pensar em todo mundo e não se estender tanto, senão ficaria bem. Focou. Ele focou. Tentou, porque foi legal, mas realmente São Paulo é muito grande, então cada pessoa, às vezes, quando mora em cada bairro diferente, se for lugares distantes, são realmente distantes. Aí eu até entendi o caso delas, elas depois Claro. falando. Claro, mas pintou o clima durante a gravação? Vocês interromperam? Falaram, não, vamos interromper para finalizar e aí a gente volta. Foi porque, desculpa, Sora, Tudo bem. porque essa gravação de Arraial do Cabo foi bem intensa, mas foi bem intensa. Mas assim, foi durante porque o Rian já me conhecia assim como uma pessoa que ele já admirava. Então já ajudou por esse lado de ele me admirar e eu acabar de conhecer ele. E aí, como naquele momento eu não tinha relacionamento com ninguém e tal,
foi mais fácil ter uma fera ali, um acontecimento, que no final, assim, acabou que foi rápido, mas foi bom. E depois a gente continuou no nosso contato normal, mas sem eu ficar muito próxima ali a ele, porque eu não moro em São Paulo, né? Eu moro no Sim. Rio. Mas todas as vezes que eu encontrei com ele, ele sempre me tratou super bem e tal. E sempre com aquelas brincadeiras, assim, ai, quando vai ser a próxima revoada, assim. Porque ele me chamou pra uma revoada e a outra segunda eu não pude participar, que eu tava fazendo show. E fiquei muito cansada e não fiz. Mas ainda teve uma segunda antes dessa última, porque essa aí foi bem divulgada nas mídias. Uma segunda, assim, um pouco antes não foi tão divulgada, mas também não participei. Então, assim, no final, essa terceira revoada ali que ele fez, eu tava muito cansada e não fui. Mas é um momento, às vezes, que eu consigo encontrar com ele, seja em clipe ou nas festas, assim, que ele faz. Aí é a forma de eu reencontrá-lo. Mas essa proximidade toda, realmente, para quem mora no Rio e ele em São Paulo, assim, é só mesmo quando tem trabalho juntos, que aí dá pra... Ou uma brincadeira como uma revoada juntos, que aí dá pra poder ter um encontro e uma proximidade maior com ele. Entendi, mas então o encontro rolou outras vezes, encontro mais íntimo com ele. Não, só foi dessa vez. Ah, só foi dessa vez. Foi no próprio clipe. Eu participei de uma revoada dele, mas não deu tempo, porque as meninas que estavam lá estavam bem aceleradas. Aí não deu nem tempo. Estavam bem acelerados na revoada, enfim, imagino por quê. Mas, mas essa vez que vocês foram pros finalmente, foi pago ou vocês foi na... Foi sem ser pago. Foi o que aconteceu mesmo. Foi, foi brinde. É, foi o acaso, mas um O acaso clima, né? O que... clima pitou durante o clipe, foi isso. Mas não foi aquele climão porque era trabalho, mas rolou assim essa pegação, sabe? E não foi de uma forma assim, olha, caramba, não dá, porque quando você tá trabalhando, às vezes não dá pra misturar tanto, sabe? Foi mais uma pegação do que um climão. Ah, legal, 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 legal. Beleza. E você falou que a gravação desse clipe foi intensa desse final de semana. Aconteceu alguma coisa diferente lá? Ou... Intensa num tempo, né? Porque Ah, tá. o clipe, geralmente o clipe leva um dia. E intensa porque foi até hoje. E aí o intenso é sempre quando passa do horário e já vai para um outro horário a mais. Então foi bem ali, com takes, assim, em dias diferentes, para poder que no final desse certo todo o projeto dele no clipe. Mas como no final deu certo e a gente entrou num acordo para que ele conseguisse completar toda a ideia dele e eu também saber que a minha responsabilidade era estar aqui, mas daria também tempo de conversar e ver se realmente vocês poderiam um horário um pouquinho depois do horário que eu cheguei. Deu certo no final para todo mundo, Claro. né? Para ele que finalizou, para mim que consegui chegar um horário Aham. um pouquinho depois, mas deu para vir e foi ótimo. Você continua. Não falei que você ia gostar desse corte, então deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.